Fala pessoal, tudo certo com vocês? Que loucura essa retomada do Corinthians, hein? Era pra ser um recomeço mais promissor, mais organizado, com um time ajustado taticamente e jogadores mais inteiros física e mentalmente. Mas o que vimos foi um cenário preocupante. O time vai mal, muito mal individualmente, e isso impacta diretamente o desempenho coletivo. Algumas peças simplesmente inexistiram em campo. O trabalho do Dorival Júnior ainda não aconteceu de fato, embora já tenha tido tempo. Ok, vamos ser justos, o Corinthians perdeu chances claras e a arbitragem teve papel relevante na derrota. Mas será que dá para resumir tudo a isso? Não dá. Então vamos falar sobre tudo isso. Eu sou o Chico Garcinho. Já se inscreve no canal e vem comigo. Essa derrota não estava nos planos, nem do torcedor mais realista. O Bragantino faz um ótimo campeonato, é verdade. Está entre os líderes com méritos. O trabalho do Fernando Seabra é digno de elogios. E é curioso observar como, mesmo em meio a contratempos, o Bragantino responde. O Cleiton, goleiro titular, teve uma virose. Entra o Lucão, um garoto. E o Lucão fecha o gol. Foi eleito o craque do jogo, inclusive. Aí você pensa, pô, se o goleiro adversário foi o melhor em campo, então é porque o Corinthians produziu bem? Mas calma. Vamos devagar com essa análise. O Corinthians perdeu sim gols claros, mas o jogo ofensivo não teve consistência. Não foi um time organizado que construiu, insistiu, cercou, sufocou. Foram chances, digamos, aleatórias. Não houve volume, não houve domínio, não houve controle. E aqui entra um ponto crucial, a necessidade do Corinthians. Quando a bola precisa cair no pé de alguém decisivo, não pode ser o Romero. Com todo respeito ao paraguaio, à sua história, à entrega em campo e aos gols marcados em Itaquera, mas não dá mais para contar com ele como solução ofensiva. A bola caiu no pé dele 2 vezes pelo menos e ele desperdiçou, de forma displicente e sem frieza. Romero hoje pode ser útil, entrando no segundo tempo, correndo atrás da marcação, brigando, ajudando na recomposição. Mas não pode ser o jogador que carrega a responsabilidade de definir. Isso é reflexo direto de um elenco mal montado, limitado e de escolhas equivocadas ao longo da temporada. Outros nomes também decepcionaram. André Carrillo, por exemplo. O que aconteceu com o Carrillo? Ele não está na sua melhor posição, é verdade, e isso envolve o treinador. Mas o desempenho foi sofrível. Ele não conseguiu jogar. Não sei se ainda sente a ausência da comissão anterior com quem tinha forte ligação, principalmente com o Emiliano Dias, ou se o cansaço acumulado do primeiro semestre segue influenciando, mas o fato é que ele simplesmente parou de jogar. Com as pausas da data FIFA e do Mundial de Clubes, imaginava-se que voltaria com mais intensidade, mais participação. Mas ele foi uma caricatura do que já foi. E se o Carrillo não cria o Garro, fica sobrecarregado. O Garro, aliás, também perdeu chance clara. Após jogada do Memphis, dominou com liberdade e isolou a bola no travessão. Era jeito não força. E de novo faltou tranquilidade? Palavra-chave. Não há tranquilidade no clube, e talvez isso já esteja se refletindo dentro de campo. José Martínez também teve noite apagada, perdeu gol cara a cara, não é da sua função, tudo bem, mas é jogador profissional, estava livre frente a frente com o goleiro e finalizou mal. E quando os jogadores erram tecnicamente de forma tão evidente, é impossível não ligar o alerta. A produção ofensiva do Corinthians, além de aleatória, foi ineficaz. E a defesa, olha, a zaga formada por Gustavo Henrique e Kaká é frágil, muito frágil. O Kaká até marcou o gol de empate, mas cometeu um erro grosseiro no lance do pênalti, que vale dizer não existiu. Mas ele deu brecha, levantou a perna de forma imprudente, ainda que tenha recuado antes do contato. Isso não se faz dentro da área, ainda mais no último minuto. É correr risco desnecessário. E aí entramos no segundo gol. Inacreditável, desatenção pura, falta de concentração, falta de alma. A bola sobrou, o Bragantino aproveitou e o Corinthians caiu. Uma equipe grande jogando em casa, voltando de uma pausa de 2 semanas, precisa mostrar muito mais. Era o momento ideal para demonstrar evolução. Não deu. E não foi por pouco. O time seguiu o roteiro das últimas rodadas, empate contra o Vitória, em casa 0-0, empate contra o Atlético MG 0-0, empate com o Grêmio 1-1, 3 jogos, 2 em casa sem marcar gols.
Contra o Vitória, inclusive, foi o único time do campeonato que não conseguiu fazer sequer um gol na equipe baiana. Isso diz muito. A arbitragem sim prejudicou, mas quem usa isso como única justificativa está se iludindo. O Corinthians não jogou bem, nem perto disso. Coletivamente a equipe é desorganizada. Não há padrão, não há jogo ensaiado, não há transição bem feita, é tudo no improviso. E isso me preocupa demais. Dorival já tem tempo de trabalho. São 11 jogos. Não dá mais para usar a desculpa de início de ciclo. E ele está incomodado. Claramente. Sua entrevista coletiva após o jogo foi para baixo, desanimada. Reclamou ainda que de forma indireta da ausência de reforços. Disse que desde que chegou, falou com o Fabinho sobre a necessidade de contratações. E até agora, nada. Tentaram o Biel, desistiram. Na zaga sem André Ramalho, quem entra são Gustavo Henrique e Kaká. Não é possível. E a pergunta fica, vai colocar quem o Dorival pode mexer? Mas tem opções. O banco não oferece alternativas confiáveis. Héctor Hernandes sequer entra. Thales Magno entrou, tentou um drible, fez uma boa jogada pela esquerda e morreu na marcação. O Memphis, no segundo tempo, tentou assumir o protagonismo, chamou o jogo. Mas sozinho não dá. O Garro estava cercado o tempo todo e, quando conseguiu espaço, isolou a bola. Então é isso, sem padrão tático, com jogadores mal tecnicamente e um ambiente político completamente instável. A crise fora de campo afeta o desempenho dentro dele? É inevitável. Salário atrasado, dirigentes indiciados, oposição esperando o desfecho da Assembleia de 9 de agosto? O clube está travado. E como contratar assim? Como oferecer um projeto confiável para atrair jogadores qualificados se o noticiário é dominado por escândalos, protestos e denúncias, a janela abriu e a torcida espera reforços? Mas a realidade é dura. O Corinthians quer jogadores sem custo. Como montar um elenco competitivo assim? Está sem grana, sem clima, sem gestão. E com um técnico pressionado que já começa a se defender jogando a responsabilidade para cima. Voltando ao jogo, taticamente foi um 4-3, ao menos na teoria. Porque na prática o time foi uma bagunça. Carrillo recuado sem atacar como antes. Martínez errando passe sumido. Ranieri tentando preencher o meio sem sucesso. Garro tentando flutuar e encostar no Memphis, mas a bola não chega. E quando chega, é um chutão, uma bola espirrada, uma transição torta. O Corinthians jogando em casa precisa ter volume pós-envolvimento. Nada disso apareceu. O Bragantino, com suas limitações, mostrou organização. Soube marcar, soube atacar. Criou suas chances. O Corinthians, por outro lado, mostrou nervosismo, ansiedade, fragilidade emocional. E isso tudo em um retorno que deveria ser de recomeço. Então sim, é frustrante. A derrota dói. Ainda mais pelo gol no fim, pelo erro da arbitragem. Mas quem só olha para isso está perdendo o quadro maior. O Corinthians precisa mais do que VAR justo. Precisa de futebol, precisa de gestão, precisa de paz e precisa de reforços, com urgência. Depois de analisar o jogo e o momento é impossível não destacar que o Corinthians está vivendo um momento de turbulência que vai muito além do gramado. A relação entre a torcida e o clube está desgastada e isso influencia diretamente no ambiente interno. A pressão vem de todos os lados da diretoria, que enfrenta disputas internas e crises políticas dos jogadores, que sentem a cobrança e a insegurança, e dos técnicos que precisam dar respostas rápidas e que nem sempre têm as ferramentas para isso. O futebol, nesse cenário, torna-se o espelho das dificuldades estruturais e administrativas. É um ciclo vicioso onde a falta de resultado alimenta a crise e a crise dificulta o alcance do resultado. Em campo, a ausência de um plano de jogo claro é visível. O Corinthians não consegue impor sua identidade. Seja pela falta de uma liderança técnica, seja pela insegurança coletiva, a equipe se torna previsível e vulnerável. O time não tem uma linha de ataque que funcione de verdade, não tem um meio-campo que dite o ritmo e a defesa, quando pressionada, demonstra fragilidade. Isso foi visto contra o Bragantino e em partidas recentes. Jogadores estão deslocados, funções não são cumpridas com eficiência e as transições são lentas ou inexistentes. Além disso, o time sofre com a falta de jogadores que façam a diferença na criação e finalização das jogadas.
O elenco tão comentado pela torcida e imprensa tem sido alvo de críticas justas. A montagem feita no início da temporada não trouxe o equilíbrio necessário. Alguns atletas chegaram com status duvidoso, outros já não tinham rendimento há tempos e poucos se destacaram. A ausência de contratações efetivas no meio do ano apenas aumentou o problema. E isso mostra que o clube não está apenas errado na gestão dentro de campo, mas principalmente fora dele. Faltam profissionais que entendam o que o Corinthians precisa para voltar a brilhar. Faltam diretores que saibam negociar, atrair bons jogadores e montar um grupo competitivo. O resultado: um elenco limitado, mal preparado e sem motivação. É curioso também observar como o futebol moderno exige um equilíbrio entre experiência e juventude, mas o Corinthians parece perdido nesse ponto. Jogadores mais velhos como Cássio ainda seguram a equipe com suas atuações, mas até quando? O desgaste físico e mental é inevitável. Por outro lado, os jovens da base e contratações recentes ainda não tiveram espaço nem tempo para se desenvolver. O clube se afasta da ideia de renovação, um erro grave em um cenário onde o futebol brasileiro valoriza cada vez mais a formação e o potencial dos mais novos. Sem essa mistura saudável, o time fica estagnado, preso a velhos hábitos e com um repertório limitado em campo. Além disso, a comissão técnica, que já não era unanimidade na chegada de Dorival Júnior, começa a ser questionada com mais veemência. O trabalho é lento, as mudanças são poucas e as melhorias, quando existem, são superficiais. O treinador precisa de tempo para implementar seu modelo claro, mas é inegável que o time não evoluiu. As peças continuam fora do lugar, os jogadores mais importantes estão abaixo do esperado e o esquema tático parece engessado. Quando se joga mal em 3 partidas consecutivas, o questionamento aumenta. O treinador precisa olhar para dentro, analisar seu elenco com honestidade e buscar soluções que vão além da mera troca de nomes. Outro ponto que chama a atenção é a postura dos jogadores em campo. Muitas vezes, eles parecem perdidos, desconectados uns dos outros, o que resulta em uma falta de entrosamento e confiança. O futebol é um jogo coletivo, onde a sintonia entre as peças é fundamental. No Corinthians, essa sintonia parece frágil. Os erros de passe, as falhas defensivas, a ausência de criatividade ofensiva, tudo isso mostra que a equipe ainda não encontrou sua alma nesta temporada. A torcida que acompanha tudo de perto sente essa falta de brilho, de garra, de vontade. O time não convence, não empolga. E é importante destacar que a crise não está restrita ao time profissional. O clube, como instituição, está fragilizado. O ambiente político conflituoso, marcado por disputas internas, denúncias e protestos, contribui para um clima de instabilidade. Isso interfere diretamente no planejamento, nas decisões e na capacidade de investimento. Sem uma gestão forte e unificada, o Corinthians dificilmente sairá desse ciclo negativo. A base, a infraestrutura, os programas sociais e até o relacionamento com a torcida são afetados. Um clube gigante precisa de organização em todos os setores para que o futebol prospere. Dentro desse cenário, a pressão sobre os jogadores aumenta ainda mais. Muitos sentem o peso da camisa e da cobrança, o que pode atrapalhar o desempenho. A ansiedade, o medo de errar e a insegurança acabam por comprometer a performance. Alguns atletas simplesmente não conseguem render por conta disso. O papel da comissão técnica, dos preparadores físicos e dos psicólogos é fundamental para ajudar o grupo a superar essas barreiras. Porém, a falta de resultados e a insistência em erros parecem indicar que essa ajuda não está sendo suficiente. A torcida, por sua vez, está dividida. Uma parte pede paciência e acredita na reconstrução a médio prazo, entendendo as dificuldades do clube. Outra parte, mais impaciente, exige mudanças imediatas, reforços urgentes e resultados já. Essa divisão reflete o sentimento de frustração que ronda o Corinthians. O que une todos é o amor pelo clube, mas o que separa são as opiniões sobre como sair da crise. Enquanto isso, o time segue acumulando resultados ruins e complicando sua posição no campeonato. Falando em campeonato, a competição está muito acirrada.
O Corinthians precisa pontuar para não se afastar da zona de classificação para as competições internacionais e principalmente para evitar ficar perto da zona de rebaixamento. Cada ponto perdido é um passo para trás. A ansiedade por vitória aumenta a cada rodada e o ambiente fica mais pesado. Nesse contexto, a qualidade do elenco e o trabalho tático se tornam ainda mais importantes. A ausência de um padrão definido de jogadores confiáveis e de estratégias claras compromete o desempenho e aumenta a insegurança dentro do clube. Outra questão que merece atenção é o mercado de transferências. O Corinthians tem dificuldade em atrair jogadores de qualidade devido à instabilidade política, aos problemas financeiros e à falta de um projeto claro e consistente. Jogadores preferem destinos mais estáveis e projetos mais promissores. Isso dificulta a reconstrução do elenco. A diretoria precisa agir com inteligência e transparência, buscando parcerias apostando na base e em jovens promissores, mas sem abrir mão de experiência e qualidade. Sem isso, o time continuará patinando. Ainda sobre os reforços, o Corinthians tenta negociar algumas contratações, mas os nomes apresentados até agora não animam a torcida. Falam em jogadores que não empolgam, que não têm perfil para a equipe ou que são apostas arriscadas. A ausência de uma política clara de contratações mostra a falta de planejamento. O clube precisa urgentemente definir um perfil para suas aquisições e atuar com foco para não perder tempo e dinheiro. Contratar por contratar só piora a situação. Em resumo, o momento do Corinthians é delicado e exige uma reflexão profunda. Não basta cobrar jogadores e técnicos, é preciso olhar para o clube como um todo. A estrutura, a gestão, a política. O planejamento e o futebol precisam estar alinhados. Sem isso, a tendência é que a crise se agrave. O Corinthians tem história torcida apaixonada e capacidade para reerguer-se, mas isso só acontecerá com mudanças sérias e efetivas. O torcedor pode esperar por dias melhores com certeza, mas não de forma imediata. É necessário ter paciência sim, mas também exigir responsabilidade e compromisso de quem está à frente do clube. O Corinthians merece respeito, merece um projeto consistente e merece um time competitivo. Chega de improvisação de desculpas e de desorganização. O gigante precisa acordar e voltar a brilhar. O futebol é a alma do clube e sem ele, o Corinthians não é Corinthians. Agora é hora de refletir, de cobrar, de acompanhar de perto e principalmente de apoiar quando o time precisar. Porque a verdadeira torcida sabe que o amor não é só nos momentos de vitória, mas também na dificuldade. O Corinthians precisa dessa energia para se reconstruir. E quem ama, acredita. Sempre. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Nos bastidores do futebol paulista, um novo rumor tem movimentado as rodas de conversa e os grupos de torcedores nas redes sociais. Segundo informações ainda não confirmadas oficialmente, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, teria feito comentários nada elogiosos sobre o arquirrival Corinthians, reacendendo a rivalidade entre os dois gigantes do estado de São Paulo. Fontes próximas ao ambiente alviverde indicam que, durante uma conversa informal, após um treinamento na academia de futebol, Abel teria se referido ao atual momento do Corinthians com certo desdém. A suposta fala teria acontecido longe dos microfones, mas não demorou a circular nos corredores do futebol. Eles estão mais preocupados em apagar incêndio do que em montar time competitivo, teria dito o treinador português, segundo relatos não oficiais. Ainda de acordo com rumores, Abel também teria ironizado o desempenho recente do Timão no Campeonato Brasileiro, o que aumentou o burburinho. Não é a primeira vez que o nome de Abel Ferreira aparece ligado a declarações polêmicas, ainda que indiretamente, sobre rivais. Conhecido por seu estilo intenso à beira do campo e por declarações diretas em coletivas, o comandante palmeirense costuma se esquivar de polêmicas abertas, mas nem sempre consegue escapar da repercussão de supostos comentários de bastidor. Apesar da falta de confirmação,
A possibilidade de um novo capítulo na rivalidade Palmeiras x Corinthians já está sendo alimentada por torcedores dos dois lados. Nas redes sociais, perfis ligados ao Timão responderam com críticas, enquanto palmeirenses celebraram o suposto tapa sem mão de Abel. Resta saber se o treinador irá se pronunciar sobre o assunto ou se preferirá manter o silêncio, como já fez em outras ocasiões parecidas. De qualquer forma, a chama do derby parece longe de se apagar, mesmo fora das quatro linhas. E no futebol, como se sabe, onde há fumaça, há sempre a chance de um clássico pegando fogo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel.